Bom, abrindo aqui o nosso Quinta Pauta, hoje temos o nosso querido Marcelo Rocha, também temos aqui o nosso querido Paulo Schneider, né? E nós vamos trazer aqui assuntos pertinentes, né? Hoje são dois assuntos no Quinta Pauta. Vamos dar uma passada primeiro nesse assunto aqui da Câmara, que aprovou a lei mais dura da história contra as facções. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou no final da noite de ontem o projeto de lei antifacção que prevê o aumento das penas pela participação em organização criminosa ou milícia, desculpa. A proposta foi enviada pelo governo federal ao Congresso em 31 de outubro, mas houve alterações, tanto na Câmara como no Senado. Na Câmara, o relator foi o deputado Guilherme Derrite, ex-secretário de Segurança de São Paulo. O texto final agora seguirá para a sanção do presidente Lula. O projeto estipula a tipificação de condutas comuns de organizações criminosas ou milícias privadas. A pena prevista é de reclusão de 20 a 40 anos em um crime categorizado como domínio social estruturado. O favorecimento a esse domínio será punido com reclusão de 12 a 20 anos. Na Câmara, o PL Antifacção foi chamado de Marco Legal de Enfrentamento do Crime Organizado. A maior parte das alterações feitas pelo Senado acabaram sendo rejeitadas. Foram excluídas a taxação de betes para a criação de um fundo de combate ao crime organizado e mudanças na atribuição da Polícia Federal em cooperações internacionais. Segundo o texto final, haverá restrições ao condenado por esses crimes, como proibição de ser beneficiado por anistia, graça ou indulto, fiança ou liberdade condicional. Além disso, os dependentes de quem se envolve com crime organizado não contarão com auxílio reclusão se ele estiver preso provisoriamente ou cumprindo pena privada de liberdade. As pessoas condenadas por esses crimes ou mantidas sob custódia até o julgamento deverão ficar obrigatoriamente em presídio federal de segurança máxima se houver indícios concretos de que exercem liderança, chefia ou façam parte de núcleo de comando de organização criminosa, paramilitar ou milícia privada. No projeto também foi aprovada uma emenda apresentada pelos deputados Marcel Van Hatten, do Partido Novo, e Messias Donato, do Republicanos, que altera o Código Eleitoral. Com isso, vai existir uma proibição que presos, mesmo aqueles detidos em regime de prisão provisória, tenham direito ao voto nas eleições. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que o projeto representa a resposta mais dura já dada ao crime organizado. No início da discussão, ele explicou que o governo federal e a oposição haviam entrado em acordo para acelerar a votação. Marcelo, foi bom isso aí ou não? Você vê algum problema? Olha, vamos fazer uma conta assim, ó. 0 e 0,5, melhor 0,5, né? Já é alguma coisa. É melhor que nada, não é não, Paulinho? A gente, para quem não tem nada, de repente qualquer açúcarzinho em cima de um docinho já fica melhor, né? Já fica um negócio mais... já dá outro sabor, né? Muda um pouquinho o sabor, né? O bandido tem muita benesse, viu? A bandidagem hoje é muito tranquila, né? Para fazer seus. Eles chamam de trabalho, né? Vou trabalhar, né? Estou fazendo o meu trabalho. Veja só o trabalho deles, né? Mas, assim, a gente espera que tudo isso passe, né? Seja aprovado, né? O ano é um ano de pressão, né? O ano de eleição é um ano de pressão, né? Se vai contra, como é que isso aí vai ser visto, né? Por quem apoia, claro, vai ser visto com bons olhos. Agora, por quem não apoia, quem é contra, né? Facções, crimes e tudo mais, com certeza vai ficar bem chateado se isso aí, né, não for para frente, né? Mas tem que ver o que vem pela frente ainda, viu, Santiago? Porque tem ainda, olha, tanto vai e vem, né? Tanto vai e vem que a gente fica preocupado. E depois do vai e vem no Congresso, ainda tem uma canetinha no STF que de repente chega lá e fala: olha, isso aqui não pode, vamos tirar. Olha, isso aqui vai poder fazer tal coisa. E aí? E é por isso que o Brasil não tem credibilidade, sabe? Ele perde a credibilidade no mundo, né? Porque cria essa instabilidade, né? Você não sabe se o que está nascendo no Congresso, assinado por um presidente, depois convalidado de novo por um Congresso, né? Assim dizendo, se isso vai ter valia, né? Vai ter certeza de que isso aqui vai ter
né, vai servir para a posteridade, você não sabe, né, não tem certeza. Então, a gente espera, Santiago, que isso aí resolva, né? Mas eu acho que o que vai realmente trazer uma tranquilidade maior aí, ou pelo menos arrefecer um pouco os ânimos, é trabalhar a maioridade penal, né? Isso aí está. Eu não via isso aí tá sendo trabalhado efetivamente, né? É um tema ácido que deveria estar passando ali no Congresso agora. Do mesmo jeito que estão passando 6x1, 5x2, 4x3, tal, era um tema que devia estar sendo trabalhado lá agora também, né? Porque é um tema da época de política. Joga lá também, vamos ver lá quem é que tem o, né, para poder assumir essa responsabilidade e ver o que pode ser feito, né? Se hoje a pessoa escolhe o presidente, né, se 16 anos escolhe um presidente, acho que tem como assumir mais responsabilidades também, né? Teve até juiz aí, magistrado, desembargador, acho que foi, né? Que disse que 12 anos já pode até assumir relacionamento, né? Veja só. Então, é complicado o que nós estamos vivendo hoje pelas interpretações. Hoje está difícil, viu? Interpretações das legislações. Então, é até duro da gente comentar, viu, Santiago? Para a gente não perder um pouco a linha e não ficar fora do nível aqui do programa, que é um programa de alto nível, né? Vamos torcer que dê certo, Santiago. Tudo que vem hoje, qualquer pouquinho que melhore em termos de aumentar a segurança e causar instabilidade para o crime, é bom. Mas não sei, o Paulinho deve ter. Eu gosto de ouvir sempre o Paulinho. O Paulinho tem sempre opiniões aí interessantes, né, na questão aí de criminalidade. Uma coisa que a gente até ouviu aí o próprio Luciano antes de nos deixar aqui no programa, né, com o seu compromisso, ele falando que, poxa, o jovem hoje tem orgulho de falar que é de tal facção. Agora, dentro desse conceito aí que vai ser apresentado, né, Paulinho, da PL antifacção, se a pessoa falar isso, ela pode ser enquadrada como associação ao crime organizado e levar de 20 a 40 anos de prisão. A gente nota que o crime está organizado, né? E a justiça não está organizada já há muito tempo. Isso seria, vamos dizer assim, Paulinho, porque tudo que o Marcelo falou, eu concordo do número, gênero e grau. E eu tenho certeza que a nossa audiência também. Mas você não acha que isso que está acontecendo hoje é a falha e a falta da própria justiça? Porque a gente não vê como esse negócio aí da maioridade. Eu vi um zum dia desses, mas parece que já foi abafado. Essa questão das crianças também, ouvimos aí vários zum lá atrás com a Damares, né? E nada foi feito. Aí vem o Epstein, né? A nível mundial, nada é feito. Quer dizer, onde que está a justiça? Será que as pessoas de bem, nesse momento, estão com medo de se apresentarem porque não sentem segurança na justiça, Paulinho? Esse é um fato, né, Santiago? Esse é um fato. O que você falou é um fato verídico, né? Mas se a gente for voltar aí, essa PL aí antifacção, ela foi muito desidratada, né? Por exemplo, a retirada do financiamento dos impostos que iam ser colocados nas bets está financiando. Acho que parou o áudio, Paulinho. Acho que parou o Paulinho, né? Não foi só o áudio, né, Marcelo? Pelo que a gente viu aqui. Deu uma travadinha aí. Deu uma travadinha. Bom, mas eu entendi qual que é a linha que ele estava querendo seguir, né, o Paulinho, é justamente dessa questão toda que está sendo desidratada já há muito tempo dentro daquilo que a gente está falando, né, Marcelinho? Voltou? Mas Voltou? Opa, agora voltou, Paulinho. Quer completar? Fica à vontade aí. Não, deve ter caído a conexão aqui. Então, não, a pele foi bastante desidratada, né? Até porque essa falta, por exemplo, tiraram os impostos que ser colocado nas bets que iam financiar aí as polícias, né? Essa arrecadação aí estão falando, girando em torno aí de 20 bilhões de reais por ano. Então, olha só a paulada de dinheiro a menos que vai entrar para o combate ao crime. Aí também falaram dessa PL aí sobre foi a reposição, né, de salários, essas coisas todas para o pessoal de órgãos federais. Não foi falado nada.
diminuição de algumas tarefas da PRF, da Polícia Rodoviária Federal e da própria Polícia Federal. Também tiraram algumas funções de combate ao crime tanto da PRF como da Polícia Federal. Então, teve algumas coisas aí que foram colocadas aí, o Senado colocou, que na realidade ele não colocou, ele desidratou, né, a PL original do DERIT. Né? A PL original do DERIT era muito mais dura do que essa aí que está sendo votada, né, que está sendo aprovada hoje em dia. E tem leis na Câmara que a grande mídia não divulga. Por exemplo, o deputado federal Polon, ele tinha feito uma lei, por exemplo, transgêneros, essas coisas todas, poderiam pedir porte de arma. Mas por que a esquerda não aprova? É uma hipocrisia, porque a esquerda não fala que aqui o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. Então, a própria esquerda nega o porte de arma para essa categoria. Agora, a esquerda não aprova, também é o seguinte, porque se aprovasse, por exemplo, para o LGBT portar arma, a população, de uma maneira geral, também teria direito. Você concorda comigo? Essa é uma proposta que está lá na Câmara do deputado Polon. O deputado Polon colocou essa aí. Tem uma outra proposta do Pelinski, que é o deputado federal aqui de São Paulo, para retirada de impostos para você comprar sua primeira arma. Então, vai reduzir ICMS, IPI, um monte de impostos iam ser reduzidos e você poderia comprar a sua arma com essa isenção de impostos e também dividir em vezes, né, parcelada, essas coisas todas. Porque, na realidade, se a gente for ver bem, a pessoal que vai pegar o ônibus de manhã, 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, que é assaltada no ponto de ônibus, que é assaltada para pegar trem, que é assaltada para pegar o metrô, que são as maiores vítimas. A gente fala muito, mas o cara foi com a arma no carro, não sei o quê. É mentira. As maiores vítimas que tem dos marginais é a população trabalhadora, que sai de manhã cedo para pegar seu ônibus, para pegar seu trem, para pegar o seu metrô e para ir trabalhar. Essa que é a população que está realmente aí à mercê desses marginais. Então, existem alguns projetos de lei aí no Congresso que a grande mídia não divulga e que muitas vezes tem até mais efetividade com determinadas PL. Essa PL aí é uma coisa que foi muito desidratada. Só de tirar esses 20 bilhões aí para os órgãos de segurança pública, cadê o dinheiro? Tá certo. Ô Marcelinho, só para a gente encerrar esse assunto, para entrar já no assunto do Trump, mais uma coisa que a gente não pode deixar de falar é justamente sobre essa, como vou dizer, foi uma emenda, né? No projeto também foi aprovada aí uma emenda apresentada pelo Van Hatten, né? E pelo Messias Donato, o Van Hatten do Partido Novo, Donato do Republicanos, que vai alterar o Código Eleitoral para proibir que presos possam votar. A gente viu na última eleição, quando o presidente Lula ganhou, a festa nos presídios, uma coisa que viralizou nas redes sociais também, né? E até hoje é lembrado. Você acha que isso aí condiz, está certo? Por exemplo, se a pessoa cometeu um crime e ela está sendo punida pela sociedade, ela não tem que ter mais direitos sociais, nesse caso? Direito social, ele já tem um monte lá, né? Agora, votar, quer dizer, se de repente alguém da facção que está lá, totalmente dentro de um contexto que a gente não sabe que faz parte do grupo lá, se coloca à disposição para ser votado, e ele se para votar e votam no cara, o cara entra, quer dizer, ele vai defender o quem? O direito, né? Então, lógico, eu acho que é muito justo isso daí, né? Uma vez que ele não serve para convívio aqui fora, não pode servir também para escolher o que tem. Porque lá dentro seria usado como massa de manobra até, né, o Marcelo? Um candidato que fala, eu prometo que eu vou liberar todos os presos. Quer dizer, aí está usando como massa de manobra. Eu acho que uma vez que ele está sendo retirado da sociedade para ser reeducado, tem que ser reeducado de fato e de direito, né? Ele vai ter que aprender todas aquelas matérias que nós aprendemos lá atrás. O STB, Educação Moral e Cívica. Moral e Cívica, tal, né? Deveria fazer isso daí lá também, para entender o que funciona, como é que funciona, tal, né?
talvez eu esteja sendo um pouco radical para muita gente, mas eu acho que isso daí faz parte também da reeducação, né? O estudo, a capacitação, né? Matemática, português, química. E se não passasse no estudo, não estaria também habilitado a sair de lá. E pronto. Mas, Marcelinho, eu ainda vou mais longe. Eu acho que não só quem está recluso, preso, não deveria votar, como também as pessoas que recebem algum tipo de auxílio. Eu acho que falta a coragem de algum deputado federal de colocar isso. Porque quem recebe algum tipo de auxílio, para mim, também não deveria votar. Porque isso é uma benesse do governo. Isso aí, entre aspas, para mim, é uma compra de voto. É simples assim. Diga-se de passagem, isso que você está falando, Paulinho, até 2 semanas atrás, o Lula, no discurso, falou justamente sobre isso. Precisamos cobrar esse favor de volta. Ele falou tipo exatamente, isso. É uma o pessoal compra de que voto. recebe auxílio tem que votar na gente. Exatamente. Não é campanha antecipada também, né, Marcelinho? Vai ser o que isso aí? Fala para mim, hein, Paulinho? É uma compra de voto institucionalizada. Isso é um absurdo. Para mim, eu acho que isso aí foi até mais grave que o carnaval, falar a verdade, na minha opinião. Sim, eu também acho. Porque ele tá ratificando, né, que esses auxílios realmente são para compra de voto. Então, entendeu? É isso que está fazendo. Nada mais prático do que isso. Então, eu acho que quem recebe algum auxílio aí do governo, essas coisas, também não deveria votar. Eu acho que deveria ter essa proibição também. Porque, na verdade, é uma compra de voto mascarada. E o nosso presidente acabou de falar isso publicamente. Bom, tá aqui. Inscreva-se no nosso canal, você que não é inscrito. Vê lá se você está inscrito. Acione o sininho também, você que está nos assistindo aí pelo Cidades em Debate no YouTube. E, olha, pode deixar o seu comentário também. Ali na parte de comentários, você vai abrir o comentário e você vai se deparar com essa pergunta aqui da nossa enquete de hoje. Você é a favor da PL antifacção, sim ou não? Que era esse assunto que a gente estava conversando agora. Bom, vamos trazer agora no Quinta Pauta também, porque hoje temos 2 assuntos aqui no Quinta Pauta, essa questão do discurso do Trump, né, que viralizou bastante aí em todo mundo, até porque é o líder mundial falando, né, num discurso como presidente para o seu país, e claro, o mundo, por tabela, acaba ouvindo o que ele tem na cachola. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez ontem à noite o seu tradicional discurso Estado da União. É um evento anual em que o chefe da Casa Branca apresenta prioridades do governo e reforça suas principais ações diante do Congresso e do país. 1h47 durou o discurso dele. E ele quebrou o próprio recorde e realizou o discurso do Estado da União mais longo desde 1964. A fala teve tom forte nacionalista, confrontacional, com foco em política externa, economia, imigração e eleições. Bom, o Irã, claro, estava no centro do discurso. Um dos principais destaques da noite foi justamente esse assunto. Trump voltou a acusar o país de ser o maior patrocinador do terrorismo no mundo e afirmou que jamais vai permitir que Teherã, a capital, tenha armas nucleares. Segundo ele, o Irã já desenvolveu mísseis capazes de ameaçar a Europa, bases americanas no exterior e, em breve, o próprio território americano. Apesar do tom duro, Trump afirmou que há negociações em curso, mas reclamou da falta de um compromisso explícito do governo iraniano, dizendo assim: eles querem um acordo, mas ainda eu não ouvi aquela palavrinha que precisamos, ou seja, nunca teremos uma arma nuclear, foi o que disse. Venezuela e petróleo, outro assunto. Trump também surpreendeu ao citar que a Venezuela, como uma nova amiga e parceira, afirmou que os Estados Unidos vão receber, né, no caso, receberam mais de 80 milhões de barris de petróleo. Eu já achava exagerado 50 milhões, né? Mas agora ele falou isso ontem no discurso, 80 milhões de barris de petróleo no país. A declaração ocorre após a operação das Forças Armadas Americanas, que resultou na captura do Nicolás Maduro, e trouxe aí um mal-estar também, porque o governo da Venezuela falou que esses barris simplesmente foram roubados pelos americanos. Desde então, o presidente interino Delcy Rodrigues tem adotado um discurso meio que de aproximação com Trump, mas não pôs os 2 pés ainda. Bom, tarifaço e a Suprema Corte. No campo econômico, Trump demonstrou insatisfação com a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, na última sexta-feira, que considerou ilegal o tarifaço imposto a outros países. O presidente classificou o veredito como decepcionante. E a declaração foi feita diante de 3 ministros
que votaram contra as tarifas que estavam lá presentes no Capitólio. Em outro momento de forte apelo político, Trump pediu que os presentes ao Capitólio se levantassem caso concordassem que o governo deve priorizar os cidadãos americanos e não imigrantes em situação irregular. O pedido foi ovacionado e aplaudido por republicanos, enquanto os democratas permaneceram sentados e em silêncio. O presidente Trump também defendeu mudanças no sistema eleitoral, cobrando a aprovação de uma lei que obriga eleitores a apresentar documento de identificação e pedindo o fim do voto por correio, com exceção de casos específicos como doença, invalidez, serviço militar ou viagem. Trump voltou a criticar o modelo usado nas eleições de 2020, vencidas por Joe Biden, quando o alto volume de votos por correspondência, adotado durante a pandemia, levou o republicano a alegar fraude sem apresentar provas. Marcelinho, discurso do Donald Trump, qual o assunto que mais chamou a atenção? Ele trouxe alguma novidade? O que ele já vem fazendo e praticando? Nada, né? Então, ele só fez a sua divulgação de trabalho, mídia, 1h47 de mídia, né? Em rede nacional e mundial, né? Parou todos os meios de imprensa, os holofotes todos nele, e divulgou o que ele já tem na mente agora. Tem que ver até onde dá para acreditar no discurso que ele tem, né? O Irã, ele vai ter capacidade financeira para chegar junto? Né? O problema não é o material bélico, o problema é finança mesmo, que realmente ele está numa situação um pouquinho delicada lá, né? Então, ver o que vai acontecer, Santiago. O que ele falou nada mais é do que o mesmo que ele já vem falando. Ponto. Né? Agora vamos aguardar a parte prática. Né? Espero que as coisas boas aconteçam. Né? E as coisas ruins que fiquem um pouquinho mais devagar, para não acontecer na velocidade que estão, né, que de repente ele tem anunciado aí. Paulinho, o que você achou do discurso do Trump? O que mais chamou a atenção no que ele falou para você? O que o Marcelinho acabou de falar é verdade. Foi 1h47 de propaganda política a nível mundial. Né? Eu assisti até uns pedaços aí do discurso do Trump ao vivo, ontem à noite, com tradução, e ele falou aquilo que ele já tinha falado em campanha eleitoral, que ia fazer, né, que ia deixar de fazer, e essas coisas todas. Teve que voltar atrás de algumas coisas, que nem do ICE, né, desse nível aí de imigração aí, teve alguns estados que os agentes do ICE voltaram atrás, foram recolhidos, houve uma substituição aí na chefia do ICE também. No caso da Venezuela, sem estranheza nenhuma, né, porque eles confiscaram aqueles petroleiros sem bandeira declarada e o petróleo foi confiscado pelos Estados Unidos, né, já havia um embargo em cima disso. Então, esse confisco aí também não quer dizer nada. A Venezuela tem os motivos, entre aspas, para reclamar disso aí. Agora, quanto ao Irã, a gente sabe que eles vão atacar, só não sabe quando, né? Acho que está faltando aí algumas informações mais a nível de inteligência de Israel, para saber onde estão os líderes aí escondidos, esse tipo de coisa, mas se os Estados Unidos vão atacar o Irã, isso aí não é se vão atacar. Os Estados Unidos vão atacar. Agora a gente tem que saber quando, porque não houve até hoje na história deslocamento de F-22 saindo do território americano. A Força Aérea norte-americana nunca deslocou os F-22 de dentro do território americano. E os F-22 estão na Europa, dando apoio a essa empreitada aí que os Estados Unidos vão fazer no Irã. Então, quer dizer, tudo mostra a crer que esse nível de deslocamento militar, aéreo e naval que os Estados Unidos estão fazendo é um deslocamento de ataque. Isso aí não tem noção nenhuma de não ser. Você vai ter 2 porta-aviões ali parados na área do Golfo, você vai ter o apoio logístico de um monte de avião de reabastecimento. Os caras estavam falando aí que já tem em torno de 70
aviões de reabastecimento lá naquela área do Oriente Médio, da Jordânia, aqueles lados, o Kuwait, Arábia Saudita. Então é muito avião ali parado, muito avião ali dando sopa, né, para não haver uma invasão. Então a invasão não, o ataque vai acontecer. Agora, que é uma invasão, né, Paulinho? Que no caso é uma invasão mesmo. O resto esquece, viu, Santiago? A gente tinha visto a invasão do Iraque, na época da invasão do Iraque, ali os Estados Unidos tinham em torno de mais ou menos 150, 170 mil soldados estacionados, né? Os mariners, o pessoal tudo parado. Hoje você não vê essa movimentação terrestre. Eu digo invasão, seja por terra, água ou mar, né? Mar ou ar, é invasão. Vai ser uns ataques mais cirúrgicos e com o auxílio de Israel, né? Israel vai estar dando esse suporte aí. Auxílio de Israel, essa eu quero ver, mas tudo bem, né? Auxílio de Israel. Israel é o que está dando suporte na área de inteligência, né, Santiago? Existem vários e vários espiões dentro do Irã israelense. Inclusive pegaram acho que mais de 1.500 espiões e deram meia hora para falar com a família antes de se despedirem da vida, né? Isso aí aconteceu no Irã, quer dizer, coisas que não aparecem. Então a mídia não mostra tudo, né? Essa que é a verdade, né, Paulinho? Não falam que a Starlink foi desligada, no caso, no Irã, foi desligada a Starlink pelo Irã. E aí foi mostrado o posicionamento de onde estavam esses espiões. Então, quer dizer, os Estados Unidos sabe o que espera ele, por isso que está com essa formação toda, né? Os Estados Unidos essa é a história. É só a gente lembrar da última guerra dos 12 dias de Israel. Se os Estados Unidos não intervêm, Israel era dizimado, cara. Essa é a grande verdade. Os Estados Unidos sabem que ali, se não atacarem, não for uma maneira muito rápida, muito cirúrgica, aqueles silos que tem ali nas encostas do Iraque, do Irã, eles sabem que a frota naval deles no Golfo também está a perigo, né? Eles sabem que Irã, eles têm um parque tecnológico formidável. As universidades de tecnologia do Irã é uma coisa de outro... Das 10 maiores do mundo, 4 são do Irã. Isso aí ninguém fala também, Marcelinho. Exatamente. Então, o pessoal da área científica iraniano é um pessoal muito, mas muito bem preparado. Tanto é que essa evolução aí que os Estados Unidos estão com medo é desses mísseis intercontinentais. Já existem mísseis lá no Irã, é comprovado, de atingir facilmente a Europa. Eles estão com medo justamente dos mísseis intercontinental de acertar o território norte-americano. Esse que é o grande medo dos Estados Unidos. Não é... Marcelinho, já que nós entramos nesse assunto, só para encerrar, como é que a gente pode acreditar, por exemplo, nos Estados Unidos numa hora dessa, para não deixar o Irã ter bomba atômica, dizendo que tem? A gente já tem o exemplo do Iraque, ele afirmava a mesma coisa quando invadiu o Iraque, nada foi constatado. Como é que a gente pode acreditar num país que é o único do mundo que utilizou até hoje 2 bombas nucleares? Eu estou falando dos Estados Unidos. Chamar o outro de terrorista, sendo que ele é que fez o terror. Como é que é isso, Marcelinho? Essa propaganda está meio corrompida ou não? Depende da finalidade do uso, né? O Irã quer usar para quê, né? Os Estados Unidos usou para quê, né? Então esse é o pequeno detalhe que faz toda a diferença, né? Então eles devem ter informações importantes ali que com certeza não remetem a coisas boas agora. Volto a dizer, tudo que pelo menos eu sei vem através da imprensa e do meu amigo Paulinho, meu amigo Paulinho que municia bastante informações aí. Então, é muito subjetivo, né, a interpretação, né, com base naquilo que a gente recebe de informações, né? E a gente, claro, monta uma linha de fundamentação, mas é só aguardando, Santiago, para ver o que vai acontecer mesmo, viu? E a gente torce para que nada aconteça, essa que é a grande verdade, né? Porque isso aí pode sobrar para a gente, como até comentamos na sexta-feira passada, que estava até o doutor Vicente Cassione, que caso aconteça esse ataque aí dos Estados Unidos ao Irã, eles fecham aquele Estreito de Hormuz lá, quase 40% do petróleo mundial vai ficar parado. Essa que é a história. Então vai sobrar para a gente, que é do Brasil também.
É ou não é, Paulinho? Vai abastecer o carro no posto, a gasolina vai estar quanto? Vai saber. Não, já está aumentando, né? Se a gente for ver o petróleo aí, o barril do petróleo estava acho que $55, hoje já está batendo a casa aí dos 70, então quer dizer, só dessa movimentação naval aí americana, só desse diz que aí já aumentou o valor do barril do petróleo, que as seguradoras também aumentaram, né, Santiago? Para você segurar um navio ali, para passar ali do estreito, se era, sei lá, alguns milhões de dólares, aumentou um pouquinho mais agora. O seguro também aumentou. O povo é que acaba pagando sempre, não tem como, né? É verdade. Bom, quero agradecer aqui os nossos queridos Paulo Schneider, Marcelo Rocha. Vamos ver o que deu a nossa enquete aqui, antes da gente finalizar, porque a gente estava perguntando justamente sobre esse tema aqui, que foi tema do programa. Nós até debatemos essa pauta aqui dentro do nosso Quinta Pauta. Você é a favor do PL da antifacção, sim ou não? Olha, coincidentemente, a pesquisa deu o mesmo resultado de ontem. Ainda brinquei, né, no começo do programa, 93% sim e 7% não. Tá aqui, ó. Só dá uma olhadinha aqui, ó. Ó o resultado da pesquisa, 97 sim e 7 não. O mesmo resultado de ontem, né? Então, a grande maioria acha que foi uma boa, assim. É o que o Marcelo falou, se você tem 0 e tem meio, melhor meio, né? Como o Paulinho também comentou isso. Então tá certo. Quero agradecer a todos aí pela audiência, pelo carinho. Amanhã a gente está de volta às 11h45 da manhã com o nosso Cidade de Debate. Marcelinho, grande abraço. Paulinho, grande abraço. Considerações finais aí, Marcelo, rapidamente. Aguardar os próximos passos e uma boa tarde para toda a nossa audiência, Paulinho, e para você também, Santiago. Bacana. Paulinho, com você aí, suas considerações finais, seu último comentário. Boa tarde, né? E que eu esteja errado. E eu idem. Eu idem, viu, Paulinho? A torcida é essa. Então, a nossa audiência, grande beijo e até amanhã. Quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá. Ah, Santos, são 480 anos de muita história, né? Uma cidade com um rico passado, repleta de conquistas e de pessoas de grande destaque. Parece que a água daqui é diferente. Temos talentos em todas as áreas. E neste aniversário, vamos ganhar belos presentes para o futuro. As UMES Edson Arantes e Irmã Dolores serão importantes para a nova geração de santistas. O Parque Palafitas dará dignidade para quem mais precisa. O novo mercado municipal vai unir tradição e cultura, valorizando novos talentos. Isso tudo sem falar na melhoria da estrutura da cidade. Afinal, ela merece. Mas os parabéns mesmo vão para os santistas de ontem, hoje e amanhã. Pois são 480 anos de uma cidade que é protagonista pela sua gente e continuará sendo.